Imagens bíblicas da igreja. Essa é a lição de número 2. Queremos lecionar na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Este é o primeiro trimestre de 2024 e eu fico muito feliz em saber que você escolheu o meu canal para juntos prepararmos a próxima aula. Eu sou o professor Lucas Gomes e quero aqui compartilhar todas as minhas impressões sobre a lição para ajudar você. Então, em troca, a única coisa que eu lhe peço é que você deixe o seu like, se inscreva neste canal. Isso é muito importante porque assim você ajuda o canal a crescer e mostra ao YouTube que o conteúdo é relevante e pode ser apresentado a milhões de pessoas. Já imaginou esse conteúdo sendo apresentado no mundo e você sendo responsável? Então, eu quero que você participe disso, o canal tem crescido e eu quero dar as boas-vindas aos que estão chegando e a você que já é aqui um inscrito antigo no canal, tem acompanhado tudo, que Deus abençoe você. Vamos então à lição de número 2 e falarmos sobre as imagens bíblicas da igreja. Veja só, cada uma das imagens que nós veremos aqui revelará um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. E assim nós teremos condições de contemplar imagens, figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou ainda mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Então hoje a gente vai compreender todo o relacionamento e as atividades da igreja perante Deus, tá? O primeiro tópico nos fala imagens que descrevem um relacionamento. Os 3 tópicos nos mostrará essas imagens. O primeiro, as imagens bíblicas que apontam para o relacionamento de Deus com a igreja. O segundo tópico, as imagens que descrevem a função da igreja. E por último, as imagens que descrevem a igreja como uma habitação. Certamente muitos dessas imagens você já viu na Bíblia, você já as conhece, mas quem sabe, professor, muitos dos seus alunos ainda não conhecem. Então cabe aqui ilustrações, você levar figuras para a sala de aula, fazer desenho na lousa. Gente, use a criatividade, tá bom? Para todas as vezes que os teus alunos se depararem com uma dessas imagens, eles entenderem que se refere à igreja, tá? A primeira imagem, então, da igreja que descreve o seu relacionamento com Deus é a noiva, tá? E aí nós temos um texto de Paulo aos Coríntios, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 11, versículo 2, chamando a igreja de virgem pura. Olha só que imagem maravilhosa Deus escolheu para a igreja dentro daquele mundo. Nós sabemos o quão libertinos eram os gregos e os romanos. Então, numa sociedade tão depravada, a virgindade era uma virtude a ser louvada e até mesmo a ser buscada por homens que queriam construir uma boa família. Deus, então, por sua vez, comparou a igreja a uma virgem pura. Então, esta imagem se refere ao relacionamento no que tange à santidade da igreja, a pureza da igreja, como ela aguarda o seu noivo, de vestes brancas, ansiosa para o dia do casamento. E automaticamente esta imagem aponta para a nossa vida individual, que deve ser santa, que deve ser irrepreensível. É interessante, quando falo de irrepreensibilidade, eu me lembro de Jó, pois a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Alguém talvez possa pensar assim, gente, Jó não pecava, era um homem perfeito? Não, Jó pecava, era um homem perfeito tal qual eu e você. A questão é que quando a Bíblia descreve Jó dessa maneira, está querendo dizer que os erros de Jó, os pecados de Jó, não eram suficientes para manchar a sua imagem. Além de virgem, ela também é retratada na Bíblia como esposa, e a referência nós temos aos Efésios, capítulo 5, verso 25 e 26, e Paulo, quando fala da igreja como esposa, ele está falando aos maridos cristãos para amarem e se entregarem às suas esposas, assim como Cristo
amou a igreja e se entregou por ela. Isso é muito interessante porque o padrão de amor que Paulo aqui adota não é o mundano, até porque os gregos não eram uma referência no amor. Eles poderiam ter diversas palavras bonitas para o amor, mas eles não eram referência no amor, tá? Paulo então faz os seus leitores olharem para Cristo. Por último, a imagem bíblica que temos concernente ao relacionamento da igreja com Deus é a que aponta como rebanho de Deus. E essa imagem ela é tão linda, pois desde o Antigo Testamento os judeus também se viam como rebanho de Deus. Davi, ao escrever o Salmo 23, se colocou no lugar de uma ovelha e disse: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias." Bom, toda a descrição do Salmo, o Davi está numa condição de ovelha, que depende, perdão, que depende do pastor para se alimentar, para descansar, para passar de um local a outro. Então veja que essa figura de rebanho de Deus mostra que nós temos um Deus que cuida de nós em todas as áreas, em todas as circunstâncias. E essa imagem mostra também a dependência da igreja para com o seu Senhor. A segunda imagem que nós temos, e esta agora se referindo, ou o segundo conjunto de imagens que temos nas Sagradas Escrituras, mas agora se referindo à função da igreja, é a que ela é apresentada como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, tal qual Pedro nos falou na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 9 e 10. Professor, eu pergunto a você, o que é ser geração eleita? Você acompanhou aqui no canal a lição anterior? Eu falei sobre a doutrina da eleição. Se você não assistiu, tá? E ainda que você saiba, eu convido você a assistir aqui no canal a aula de número 1, que falei sobre a doutrina da eleição. Quando o Pedro diz que somos geração eleita, ele está se referindo aos mesmos termos que apresentei na aula anterior. Agora eu falarei sobre o sacerdócio real. Veja que no Antigo Testamento nós temos uma família que foi escolhida para ser a sacerdotal. Todavia, o projeto de Deus é que, a partir de Levi, Israel entendesse o seu papel sacerdotal perante as nações. Tá? Então, assim, como a família de Arão estava para Israel e Deus, Israel deveria estar para os gentios. Ou seja, se os filhos de Israel procuravam os descendentes de Arão, os sacerdotes, para através deles servirem ao Senhor, as nações também deveriam olhar para Israel e vê-la como uma nação sacerdotal e a partir dela servir ao Senhor. Em alguns momentos da história, Israel entendeu o seu papel sacerdotal. E aí nós temos testemunhos na Bíblia de pessoas que não faziam parte dessa comunidade e conheceram a Deus a partir do que ele fez na comunidade de Israel. Um exemplo clássico nós temos é de Raabe, que ouviu falar das grandezas de Deus em Israel e desejou conhecê-lo e o conheceu e foi salva da destruição em Jericó. Ruth é outro exemplo que durante os 10 anos que esteve com a família de Elimeleque em Moabe, conheceu o Senhor tão profundamente ao ponto de no dia em que
a Noemi quis se separar. Ela disse, olha, não me insista para que eu te deixe. O teu Deus será o meu Deus. Bastava ela dizer, o teu povo será o meu povo, onde você passar a noite eu vou passar, onde você morrer eu vou morrer. Mas quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus, ali ela emitiu na história uma das mais belas declarações de fé. Então nós temos outros exemplos de pessoas que conheceram a fé em Deus a partir de Israel. Então nesse momento, Israel cumpriu o seu papel sacerdotal. Diante disso, a igreja é também identificada por Pedro como uma nação sacerdotal, tá? Ou seja, a partir da igreja, o mundo deve conhecer a Cristo. E essa imagem está inteiramente relacionada à sua função, porque a igreja tem a responsabilidade de apresentar Deus, apresentar Cristo ao mundo. Israel falhou nessa missão. Todavia, Deus fez com que o seu projeto viesse à tona, que no caso foi Cristo. Pois a partir de Israel também Cristo veio ao mundo. Mas o plano era que a humanidade se achegasse a Deus a partir do que ele estava fazendo para Israel. Diante disso, o Senhor então, em seu eterno conselho, levantou a igreja para que esta então assumisse a função de apresentar Deus ao mundo. Então nós temos a responsabilidade de pregar ao mundo uma mensagem cristocêntrica, cristológica. A última imagem é como nação santa e povo adquirido. Então, fala também da sua função, da sua santidade, do seu trabalho, da sua devoção a Deus. E aí a última imagem que nós temos aqui, referindo-se ao serviço, à função, é a igreja como corpo de Cristo. E aí Paulo faz uma exposição brilhante, nos trazendo a ideia da igreja como corpo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. E cada um tem a sua função, cada um está em um local diferente, esses membros cooperam para o bom funcionamento do corpo e não tem como um dizer ao outro que não precisa um do outro. Então, a igreja, enquanto corpo de Cristo, e nós, enquanto os seus membros, devemos cooperar para a unidade do corpo, para o bem-estar do corpo, para a glorificação de Cristo, através do seu corpo, que é a igreja. O terceiro tópico nos fala então sobre as imagens que descrevem a habitação. Então não se esqueça, professor, que nós estamos aqui falando das imagens que representam a igreja na Bíblia. E agora nós vamos falar sobre imagens que descrevem a habitação. A primeira delas é o santuário. A segunda, casa de Deus. E aí ele encerra falando sobre o privilégio de ser igreja. A respeito do santuário, Paulo também nos falou, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo de Deus. E aí no 17 ele intera dizendo que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então ele está se referindo à santidade, à profanação de um lugar escolhido para ser santo. Logo, sendo nós templo e morada do Espírito Santo, quer dizer que nós não podemos profanar o nosso corpo. Isso está falando mais uma vez de uma vida de santificação, uma vida de devoção. Então aquele que não cuida do seu corpo físico, não cuida do seu corpo espiritual, não cuida das suas faculdades mentais, ele está aos poucos destruindo o templo de Deus. E aí a própria palavra nos garante que é este que destruir o templo de Deus também será destruído. Professor, eu espero que você tenha gostado desta aula, tenha aprendido com o pouco que aqui transmiti. Eu já convido você a participar da exposição da próxima lição, que tem por título A Natureza da Igreja. Falaremos então sobre o que é a igreja, essencialmente falando o que é a igreja. Entenderemos um pouquinho mais os pormenores da igreja visível, invisível, local, universal, enfim, entenderemos a igreja em todas as suas dimensões.
Muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe na sua próxima aula, abra sua mente, te dê entendimento e você possa contribuir com o ministério de milhares de pessoas que lhe ouvirem. Deus te abençoe. E não esquece de deixar o seu like, nem de se inscrever nesse canal. Temos crescido e eu quero que você faça parte de tudo que está acontecendo aqui. Então, para isso, você deve se inscrever, pois tudo que eu postar aqui, você será o primeiro a ser notificado. Deus te abençoe.